Olá, tudo bem? Meu nome é Denis Medina. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de material de construção em 2023, como ele veio evoluindo nos últimos 2 anos e o estágio que ele está nesse momento em 2023, onde estamos no começo do ano, novo governo e muitas coisas para acontecer. Então, o primeiro indicador que eu quero mostrar para vocês é justamente a quantidade de unidades financiadas, tanto pelo fundo, utilizando recursos do Fundo de Garantia, como pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos. Então, como a gente pode ver aqui, 2019, que foi o ano antes da pandemia, tiveram somado o Fundo de Garantia e o SBPE 762 mil unidades. 2020 houve um crescimento, 2021 ainda mais, 2021 uma pequena retração, mas temos mais de 1.150.000 unidades financiadas no ano de 2022. O que aconteceu com a pandemia, por conta do fique em casa, muitas pessoas começaram a perceber que existia a necessidade de uma casa melhor, uma casa maior. Então, dois segmentos que cresceram muito foram justamente o setor de habitação e material de construção, porque as pessoas em casa às vezes viam que tinha alguma coisa que não estava adequado, que precisava melhorar, tinham postergado muitas vezes uma reforma em casa e acabaram fazendo por conta da pandemia, por conta de ficar mais tempo em casa. E também muitas pessoas acabaram mudando de casa porque mais tempo em casa perceberam que a casa estava apertada, já não atendia as necessidades. Então, esses setores vêm crescendo bastante, e o que a gente vê aqui em 2022, ele deu uma acomodada, mas temos mais de 1.150.000 casas financiadas ainda em 2022, ou seja, o mercado está numa alta, está num potencial bom de mercado. Outro indicador importante é a criação de vagas de emprego na construção civil. Com a crise que a gente viveu desde 2015, os empregos, o nível de desemprego cresceu em todos os setores. Já quando a gente olha o setor de construção, ele vem crescendo desde 2020, 2021. Então, nos últimos 3 anos, mais de 530 mil empregos, 530 mil novos postos de trabalho formais foram criados na construção civil. Outro indicador de que esse setor vai indo muito bem. Um outro indicador que é importante a gente olhar é a inflação. Sabemos que a inflação teve uma alta muito expressiva 2019, 2020, principalmente por conta da escassez de produtos, de matérias-primas, e é exatamente o que a gente consegue ver no gráfico aqui, né, do INCC. E aí, quando a gente olha, existem indicadores específicos para cada setor. O setor de construção civil tem o Índice Nacional da Construção Civil, que é o INCC, que demonstra a inflação específica do setor de construção civil. Ele é dividido em dois indicadores principais, um que são os materiais, os equipamentos, que a gente pode ver aqui no gráfico na linha azul, e outro que é o custo da mão de obra, que a gente pode ver na linha verde. Então, desde o início da pandemia, quando a gente olha lá, março, abril de 2020, o custo dos materiais e equipamentos subiu exageradamente, chegando num pico ali em junho de 21, e ele vem decaindo. E o custo da mão de obra, né, no início foi invertido ali, teve uma queda, mas ele vem subindo e agora ele está, na verdade, custando mais, aumentando mais do que o preço dos materiais que já caíram a níveis muito melhores. Mas o que se pode perceber é que assim, o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, vem crescendo e ele tem uma alta acumulada de 13,70 nos últimos 12 meses. É muito acima da inflação do IPCA que a gente viu em 5,70 fechando o ano. Então, isso são indicadores a prestar atenção, porque o que provoca a inflação, principalmente, é a diferença entre oferta e demanda. Então, o que se percebe é que a demanda tem sido maior que a oferta e isso tem puxado os preços do setor de materiais de construção para cima, tá? Para entender melhor isso, existe um indicador que é o custo unitário básico, ou CUB, que demonstra qual que é o custo médio da construção em vários tipos de construção diferentes. Peguei dois aqui para a gente comparar. Um deles é
o CUB residencial unifamiliar padrão baixo, ou seja, o que é isso? É o custo unitário básico para a construção de residências de padrão baixo. O que é padrão baixo? É considerado padrão baixo uma casa de aproximadamente 2 dormitórios com 58,64 metros quadrados em média. Tá? Para essa construção, o custo em 2019 era de aproximadamente R$ 1.357 o metro quadrado em janeiro de 2019. Em janeiro de 2023, esse preço subiu para R$ 1.870, tá? Uma alta de 37,8. Então, aqui é o custo da unidade básica, o custo do metro quadrado para a construção de um padrão baixo. Tá? Quando a gente olha um padrão normal, que seria uma casa já um pouco... Existem vários níveis, né? Padrão baixo, padrão normal, padrão alto padrão. Então, para um padrão normal, que seria uma casa de 3 dormitórios e aproximadamente 106 metros quadrados, o custo hoje é de R$ 2.289 o metro quadrado. Veja que é diferente do padrão baixo, porque é um padrão médio, vamos dizer assim, existe alto padrão e muito disso é a diferença entre materiais e também o custo da mão de obra. Então, se a gente olhar só o CUB aqui, a diferença do padrão normal de 2019 para 2023, houve uma alta de mais de 36%. Então, a inflação no setor da construção civil é um número relevante a se considerar aqui. A diferença entre o CUB, as características e os custos, todas as informações você consegue buscar dentro do site do Sinduscon, que é o Sindicato da Indústria de Construção Civil. Tá? Aqui eu trouxe só alguns tipos, né? Mas, por exemplo, a gente pode ver, ó, unidade padrão, residência unifamiliar padrão baixo, residência unifamiliar padrão normal, residência unifamiliar padrão alto. Então, aqui são residências unifamiliares, ou seja, de uma única família. Residência unifamiliar popular, que já seria uma casinha menor. Tá? Residência multifamiliar, que a gente já está falando de ou um condomínio, prédios, outro tipo de... Então, existem vários tipos. Dá uma olhadinha lá no site do Sinduscon, você consegue aprender um pouco mais, entender a diferença dos CUBs, inclusive pesquisar informações para poder fazer o cálculo da sua obra com mais facilidade. E é isso, esse foi um panorama que eu queria trazer para vocês do setor de material de construção civil. E siga o nosso conteúdo para mais informações. Obrigado.